Boa noite, meus queridos, tudo bem com vocês? Saíram novidades sobre o ingresso 2020 da UNR, saiu a data, que é do dia 1º ao dia 25 de outubro de 2019, porém essa é a única informação que saiu até o momento, e é por isso que não vou fazer ainda o vídeo falando sobre o ingresso 2020, justamente porque não sabemos se haverá algum tipo de modificação com respeito ao MIU, sobre conteúdo, sobre datas e tudo mais, já que a data da pré-inscrição online pelo site da faculdade foi antecipada, a gente não sabe como vai ser depois, porque o site da faculdade está em manutenção, então não tem como a gente averiguar isso. O que se sabe até o presente momento é a data de inscrição, que é online, você não precisa estar em Rosário, fica tranquilo que por enquanto não há novidade com respeito a outras modificações, fiquem tranquilos quanto a isso. Mas conversem com os assessores de vocês, caso vocês estejam vindo com assessoria, ou tentem agilizar um pouquinho a questão da documentação. Mas partindo para o vídeo de hoje, sempre que a gente fala sobre ingresso e chega perto da época de ingresso, eu particularmente trago algum vídeo falando sobre coisas que a gente precisa saber antes de ir para a Argentina e uma conversa com respeito a isso. Então eu separei 5 pontos justamente sobre o assunto. Logo que você decide fazer medicina no exterior, não importa a universidade, não importa o país, mas principalmente, obviamente a gente fala na sua grande maioria sobre medicina na Argentina aqui, começam os julgamentos antes, quando você tá lá, quando você já finalizou a sua graduação. Muitas vezes pessoas que não entendem como funciona a graduação no exterior, como funciona a revalidação, que não sabem como funcionou a revalida nos últimos anos, ou que pensa realmente que para você fazer medicina, você realmente precisa fazer sua revalidação para o Brasil e não simplesmente utilizar das outras possibilidades de convênios e revalidações para outros lugares para aumentar a sua formação em outros países. Mas fique tranquilo quanto a isso, porque quem vai viver a sua vida é você, então você é quem tem que fazer esse julgamento de para onde ir, para que universidade. Obviamente sempre pesquise muito antes para que o barato não saia caro. Pesquise por universidades de qualidade, como eu sempre digo aqui no canal, não importa se elas são públicas ou particulares, pesquise para ver se elas são acreditadas pelo Ministério da Educação do seu país, aonde está aquela universidade, se ela tem algum convênio internacional para intercâmbios, para validação. Foque nisso, não foque no julgamento das pessoas. Entenda que logo que você chegar na Argentina, você vai enfrentar muita coisa diferente na sua vida. Muita burocracia, muitos gastos também que você vai ter logo que chegar na Argentina, e você vai se desesperar um pouco e você vai ter que aprender a lidar com aquilo, principalmente se você ainda mora com seus pais no Brasil. Então entenda de que você vai encontrar muita coisa que é diferente da sua zona de conforto e que você vai ter que aprender a lidar com aquilo. Mas no final das contas, no final de toda a jornada, isso vai fazer com que você amadureça muito como ser humano. Mas já que a gente falou sobre uma questão relacionada a imóveis, entenda uma questão com respeito a esse ponto particular, que é algo que a gente conversou nos grupos de WhatsApp há uns dias atrás. Já que a gente está indo morar no exterior, já que a gente está indo morar em outro país, você não vai ter fiadores nesse país, você não vai ter como garantir a continuidade do seu contrato lá. Então o que acontece? Geralmente o que acontece é que as empresas que alugam esses imóveis, elas cobram uma taxa maior. Então esteja preparado para o baque financeiro, que também vai ser essa mudança, porque você no seu primeiro mês vai gastar bastante dinheiro com o contrato. Geralmente você gasta aí umas 2 ou 3 vezes a mais do que gastaria no valor do aluguel, já para a questão de contratos. Então vá preparado para isso, para todas as mudanças, mas entenda que isso a futuro vai ser positivo para você, para o seu amadurecimento. Algo extremamente importante, isso é algo que a gente conversa também nos grupos de WhatsApp. Se você quer ir fazer medicina na Argentina, na UNR, na UBA, enfim, qualquer universidade, e você quer ter a vida de estudante universitário brasileiro, não vá. Fique no Brasil, estude, foque para entrar numa universidade brasileira. Por que eu digo isso? Porque muita gente acaba indo para a Argentina buscando um modelo que não existe. Porque o modelo que a gente está habituado é o modelo brasileiro, e que não necessariamente é um modelo internacional. Cada país tem as suas peculiaridades com respeito a planos de estudos, metodologia, como funciona a questão do aprendizado e também sobre a questão de relação professor-aluno e também a quantidade de horas que você passa dentro de sala de aula. Não significa que o modelo brasileiro seja melhor e que o modelo argentino seja melhor, eles são diferentes. Tanto que se a gente pegar rankings internacionais, que é o que a gente sempre gosta tanto de utilizar,
de modo padrão para comparar a universidade, a gente vai ter universidades argentinas, a gente vai ter universidades brasileiras no top 10 dessas universidades. Então fique tranquilo que é só um plano diferente. Então vá aberto a conhecer uma metodologia diferente, porque o plano de estudos e o modo operante, digamos, do estudante e da própria universidade em si é diferente em outros países. Você tem que ir com a mente aberta para conhecer algo novo, para se adaptar, para crescer e para justamente poder aprender mais. E algo que a gente vê muito no início do curso é o brasileiro que está indo para a Argentina, mas que ele quer voltar logo para o Brasil, que ele só pensa no Brasil, que ele está muito vinculado e com as raízes ainda no Brasil. Se você está pensando em fazer medicina na Argentina para voltar correndo para o Brasil, para ter o bolso cheio de dinheiro, com um salário médico brasileiro, ou se você quer simplesmente voltar porque todas as suas ligações familiares estão no Brasil e você não tem nenhum contato lá, primeiro repense, se acalme, reflita que nesse período de pelo menos 6 anos que você vai passar na Argentina, você vai conhecer muita gente, você vai aprender muita coisa, você vai abrir a sua cabeça para ver o mundo de uma maneira diferente, justamente porque a universidade, pelo menos a Argentina, ela faz com que você interprete as coisas de uma maneira um pouco diferente. E também entenda de que haverão muitos processos burocráticos nesse interim, que você finaliza a sua graduação até você poder ir para outro lugar. Mas entenda também de que fazer uma graduação na Argentina, por exemplo, pode trazer um pouco de burocracia com respeito a voltar ao Brasil, justamente porque a gente tem que fazer o revalida. Mas ela abre muitas portas, muitas possibilidades que talvez a gente não teria fazendo no Brasil. É o caso da revalidação para Espanha, é o caso do vídeo que eu falei agora uns dias atrás sobre revalidação para mais 12 países da América Latina. Se caso você não assistiu, ele está aparecendo aqui em cima o card. Então, fique tranquilo. Como eu falei agora há pouco, vá para a Argentina com a mente aberta para aprender e para conhecer coisas novas. Por último, mas não menos importante, entenda que você tem que ser mais razoável com alguns dos seus critérios. Isso é algo que a gente vai aprendendo aos poucos, vai aprendendo com o passar do tempo em que a gente está lá, mas a gente tem que entender que, por exemplo, você indo fazer faculdade na Argentina, você vai ter que se adequar a certas normas, regras, você vai ter que aprender um idioma novo, de que os professores vão pegar no seu pé por questão do idioma, mas você tem que entender que isso não é perseguição contra brasileiros, que é uma necessidade para você aprender, não só para você, porque se você não aprende o idioma rápido, se você não se dedica também à questão do idioma e também a se enquadrar em certas regras e normas da universidade, da sociedade, da cultura, você também vai estar prejudicando seus companheiros de sala de aula, porque você vai retroceder a velocidade de aprendizado daquela turma. Então, acho que a proatividade e a necessidade de você entender de que você é parte do processo de formação de outras pessoas também é muito importante. Isso não significa que, já partindo para outro ponto, que é algo que sempre consultam, a partir do momento que a gente vai estudar em outro país, principalmente na Argentina, com tudo que a gente criou desde muito pequeno com respeito à relação entre brasileiros e argentinos, é que você não precisa, para se adaptar a certas regras e normas, porque você está no país deles, mas você também não precisa se inferiorizar e aceitar ser inferiorizado justamente por conta disso. Com respeito, e isso é a palavra mais importante, com respeito entre os dois lados, a gente consegue conviver muito bem e construir uma sociedade muito melhor, tanto dentro da faculdade como fora dela, porque a gente sabe sobre vários casos aí que infelizmente aconteceram no longo da história, seja em brasileiros morando na Argentina, em argentinos morando ou turistando no Brasil, em questões de futebol. A gente precisa um pouco mais de respeito com respeito a tudo isso. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo curto, mas é só essa conversa. Como eu falei agora há pouco para vocês no início do vídeo, assim que sair mais informações com respeito ao ingresso 2020, sobre documentos, datas, se haverá alguma modificação com respeito ao MIU, sobre conteúdos e tudo mais, fiquem tranquilos que eu vou trazer aqui para vocês. Eu sei que está sendo discutido muita coisa na UNR, como eu falei no vídeo no IGTV, que caso você não me segue no Instagram, ele sempre aparece aqui no início dos vídeos. Houve modificação na equipe de gestão administrativa e pedagógica da universidade, no campo de ciências médicas, melhor dizendo, e isso pode acarretar alguma modificação, pequena ou grande,
mas a gente espera de que a UNR dê esses passos com tranquilidade e com precaução e informando sempre aos seus alunos com respeito a isso, para que não aconteça o que aconteceu há alguns anos atrás com a aprovação do B2, em que ele foi aprovado há poucos meses ou semanas, na verdade, do início do MIL. Mas é isso. Assistam os vídeos recomendados que estão aparecendo aqui do lado, espero que vocês tenham gostado e compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês, com os familiares que vão apoiar vocês nesse processo. E a gente se vê no vídeo da semana que vem. Até mais, tchau!